paz do Senhor Jesus Cristo, estamos aqui para fazer o resumo da nossa lição de número 5, com o tema O Reinado de Acasias. Nós vamos fazer a leitura aqui do nosso texto áureo, e se encontra em Salmos, de número 7, no verso 9, que diz o seguinte: Tenha já fim a malícia dos ímpios, mas estabeleça-se o justo, pois tu, ó justo, Deus provas o coração e a mente. A verdade prática diz o seguinte: a coragem de Elias é exemplo de incentivo para os que são chamados a pregar e a exortar segundo a palavra de Deus, independentemente de classe, raça ou credo. Nós estamos estudando sobre o Reino do Norte. Aqui, então, já é o reino dividido. Nós já estudamos sobre quando é que isso aconteceu. O reino se dividiu entre Roboão, filho de Salomão, e Jeroboão, e tornando-se então o reino do norte e o reino do sul. Nós estamos aqui especificamente estudando o reino do norte. E esse personagem, o rei Acasias, ele é filho do rei Acabe e Jezabel. Nós já estudamos na lição passada quem era o rei Acabe e quem era a rainha Jezabel. Uma dupla perniciosa que se ajuntaram para desagradar a Deus, para provocar a ira de Deus. O rei Acabe fez um templo a Baal e também um bosque a Azerá, e começaram a adorar a esse falso Deus, incentivado pela sua esposa Jezabel, provocando então a ira de Deus, fazendo aquilo que era mal aos olhos do Senhor. E Acasias, ele vê toda essa movimentação. Acasias provavelmente conhece o profeta Elias, e esses embates que aconteciam entre o profeta Elias e o seu pai Acabe, e ele teve a sua oportunidade de fazer a sua escolha, de aprender e a realizar diferente, né? Vamos dizer assim. Ele tinha os exemplos negativos do seu pai e a repreensão de Deus, usando o profeta Elias. Então ele poderia ter escolhido um outro caminho. Apesar de nós entendermos que a má influência dentro do lar, dentro de casa, ela pesa muito. Mas mesmo assim, Deus sempre dá oportunidade às pessoas de fazerem diferentes, de serem diferentes. Então, vamos estudar essa lição que nos vai falar justamente disso, né? Que um rei que perdeu todas as oportunidades de ver que Deus não estava aprovando a forma em que seu pai estava agindo. No caso aqui, o pai de Acasias, o Acabe, não estava fazendo o que agradava a Deus, e por isso o Senhor o puniu. E se Acasias caminhasse pelo mesmo caminho de Acabe, seu pai, e sua mãe Jezabel, Deus iria trazer juízo também na vida deles. E ele não fez realmente diferente, ele seguiu o caminho do seu pai. O reinado de Acasias foi um reinado curto, de no máximo 2 anos, ou 2 anos e pouco, e já foi um reinado marcado pela idolatria e de imitação, né, ao Deus, imitação à vida de Acabe e de adoração a Baal. Nós sabemos que o rei Acabe, que melhor dizendo, que o profeta Elias, ele destruiu os profetas de Baal. Então, nós podemos pensar o seguinte: já havia passado 10 anos até esse momento, e provavelmente Acasias já havia buscado outros profetas para fazer o culto a Baal, e certa vez Acasias, ele estava no seu palácio e acontece um acidente. Ele cai das grades do seu palácio, sofre um grave acidente, e ali ele fica muito mal. Ao invés dele buscar a Deus,
consultar a Deus, ele vai consultar a Baal Zebub, o deus das moscas. Ecrom era uma das 5 cidades dos filisteus, aquelas cidades a qual o Senhor havia dito para o povo de Israel destruir, e eles desobedeceram a Deus e mantiveram com esse povo lá. E esse povo trouxe para Israel uma má influência na questão da idolatria e da promiscuidade e de coisas assim. Então o rei Acasias, ao invés de consultar a Deus, o Deus de Israel, o verdadeiro Deus, ele envia emissários até Ecrom para consultar Baal, para dizer a Baal, ou perguntar aos os sacerdotes de Baal o que aconteceria com ele. E nós não vamos ver no texto uma busca de Acasias pela sua cura. Isso não está presente no texto, né? O que está presente no texto é o seguinte, que ele vai até Baal Ecrom para saber se ele viveria ou se ele morreria. Essa era a ansiedade de Acasias de saber o que sucederia a ele. E dentro desse contexto, o anjo do Senhor vai aparecer a Elias. Elias, um homem que já está curado por Deus. Nós vimos o episódio em que Elias está em Horebe e ele está ali cansado, ele está ali afadigado, exausto, depressivo. Deus vai curá-lo, Deus vai alimentá-lo, ele vai dormir bastante, ele vai descansar. Deus vai mostrar para ele o seu poder através de um vento tão forte, capaz de quebrar e romper até as próprias penhas. Deus vai mostrar para ele um terremoto muito forte, uma demonstração total de poder que Deus vai fazer a Elias. E também um fogo consumidor, mostrando para Elias que Deus tinha condições de destruir os inimigos usando a natureza, usando os recursos próprios de Deus. Porém, Deus vai dizer e mostrar para Elias, Elias, eu não quero usar a natureza, eu quero usar você. Eu quero te usar para ser esse porta-voz. Você é o profeta, você é a voz de Deus para esse povo. Então Deus cura Elias e ao invés de aposentar Elias, se eu posso usar assim essa expressão, Deus dá outros trabalhos, outras funções, dá a Elias mais responsabilidades, já que agora ele está curado, ele amadureceu mais, ele tem mais experiência com Deus. Então é um momento propício para que Deus use Elias ainda de forma mais intensa. Então Elias está lá e Deus arruma um outro problema para Elias, né? Quem sabe Elias já estava pensando, está tudo resolvido? Não. O Senhor chama Elias de novo. E é uma outra situação para Elias, mas o Senhor nunca abandona o seu povo, os seus servos, aqueles que falam em nome de Deus. Por isso, quero deixar na mensagem para você, nunca desista de falar de Deus, de perturbar. Esse é o termo, né, que Acabe usou em relação a Elias. És tu, ou Elias, o perturbador de Israel? Mostrando o que é que o mundo pensa a respeito de nós. O mundo tem um pensamento muito negativo com relação à igreja do Senhor, com relação ao povo de Deus, mas é de se esperar isso. Onde é que nós aprendemos que a igreja de Cristo desse mundo tem que ter uma boa aceitação? Onde é que nós aprendemos isso, de que o servo de Deus ele tem que ter uma boa aceitação na sociedade? Não, nós estamos no contramão do mundo, nós estamos indo contra o sistema, nós perturbamos o andamento do sistema de Satanás, do anticristo, que está fazendo forças para aparecer, mas ele está impedido pela presença do Espírito Santo, da igreja de Cristo. Então,
Elias, ele sofre tudo isso e permanece porque Deus tem cuidado dele. Ele reconhece isso na sua vida. Nós vemos pela história que Elias não é um super-homem. Tiago já havia dito isso. Tiago, capítulo 5, versículo 17, nos diz que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões. Porém, ele orou e não choveu. Depois ele orou e veio chover. Esse é o Deus que nos usa por sua misericórdia. Então Elias, ele é chamado, o anjo o envia a falar para os emissários do rei Acasias, dizendo: porventura não há Deus em Israel para que você vá consultar a Baal-zebub, Deus de Ecrom? Então diga a Acasias que da cama que ele subiu, ele jamais descerá. Então esses emissários voltam rapidamente e vão a Acasias e dizem: Acasias. Primeiramente, quando eles chegam diante de Acasias assusta, né? Por que vocês voltaram tão depressa? Então eles disseram: olha, apareceu um homem assim, vestido de pele, tinha um cinto, e esse homem disse o seguinte, que da cama que você subiu, você jamais descerá. Então, em razão das informações que esses emissários trouxeram para o rei Acasias, ele entendeu que era o rei, que era, melhor dizendo, o profeta Elias que havia dito isso. Volto a dizer, o rei Acasias já conhecia Elias e as suas ações, as suas manifestações, como que Deus usava, as características de Elias, fazia com que Acasias entendesse que era o profeta Elias, mostrando mais uma vez que Acasias não estava inocente. Acasias sabia que havia um profeta em Israel, um profeta de Deus, que poderia ser consultado se ele o buscasse. Deus poderia dar a ele uma direção. Deus poderia mudar a sorte dele se ele tivesse buscado a Deus. Porém, o rei Acasias busca a Satanás. Como assim? Como assim ele busca Satanás? Nós aprendemos no Novo Testamento que uma certa feita Jesus, alguém chegou para Jesus e disse que ele estava expulsando demônios por Beelzebu. Beelzebu é o mesmo Deus que Acasias estava buscando nesse período, né? Baal-zebub. Então Jesus disse: Satanás não pode expulsar Satanás. Um reino dividido não pode subsistir. Então Jesus ele faz uma ligação desses falsos deuses ao próprio Satanás. Alguém que busca outro a não ser o Deus verdadeiro, ele está se inclinando diretamente a Satanás. Ele está louvando ao diabo. Ele está louvando a Satanás. E então Elias, ele acabou de dar essa mensagem e subiu, foi para o monte. Quando esses emissários chegam diante de Acasias, Acasias manda um exército de 50 homens e um capitão para se aproximar de Elias e trazê-lo preso. Fica claro no texto de que a intenção de Acasias era calar a boca de Elias, e fechar a sua boca, e fazer com que Elias não pronunciasse a palavra de Deus. Será o que passava pela cabeça de Acasias? Se eu matar o profeta de Deus, anula-se então a profecia? Será que isso funciona? Será que a voz de Deus é calada quando se mata um profeta? Será que Deus muda de ideia quando os opositores tiram a vida de alguém que prega a verdade? Nós aprendemos que não. Mesmo que Elias fosse morto pelas mãos de Acasias, a palavra de Deus não ficaria nula, porque é ainda a palavra de Deus. E quando então se aproxima de Elias esses 50 soldados com esse capitão, usando a autoridade de Acasias, dizendo: Elias, desce conosco, porque Acasias o chama. Com coisa, olha,
O dono dessa terra, o rei aqui é Acasias, então você deve se aproximar de Acasias porque ele te chama. E esse chefe, esse capitão reconhece Elias como um homem de Deus. E diz, ó homem de Deus, Acasias diz para você descer. Esse termo, homem de Deus, era usado para dirigir-se aos profetas. O homem de Deus é aquele que fala em nome de Deus, é o profeta. Então Elias é reconhecido como o homem de Deus. Então Elias diz, se eu sou homem de Deus, né, seja feito então segundo a sua palavra, né, você diz que eu sou